Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos cuidando direitinho, todo mundo com aquela vontade de estudar. Vamos seguir em frente com a nossa aulinha de hoje. Hoje o nosso tema é do capítulo 7, falamos sobre o mundo bipolar, tá? Já vão entender o sentido disso, não é bipolar porque uma hora tá triste, uma hora tá feliz, não é isso. É outra situação. Vamos lá, o primeiro ponto aqui do nosso capítulo, eu vou ser bem rápido, porque hoje eu vou falar bastante. Eu acho que o vídeo deu uma travadinha aí, não sei, pelo menos pra mim apareceu isso. Mas não vai influenciar muita coisa não. Vai ser uma das aulas que eu mais vou falar. Esse tema aqui é muito abrangente. Eu gostaria muito de estar falando com vocês sobre isso em sala de aula. Mas vamos seguir em frente aqui. Beleza, geopolítica e a ordem mundial. Bom, explicando mais ou menos isso aqui, como vocês já sabem, está disponibilizado para vocês a explicação depois. Né? Geopolítica é um conjunto de critérios geográficos, influência militar, cultural, política e econômica que o país exerce. Né? Então, se um país ele tem bastante influência militar, ou seja, todos os outros países respeitam o poderio militar dele, isso é uma influência geopolítica. Cultural, a cultura desse país é respeitada e aderida por outros países, ela acaba influenciando na cultura de outros países. E isso também é um exemplo de geopolítica, tá? A questão política também, né? Nós temos exemplo até aqui no nosso país, alguns outros países, né, que os seus presidentes acabam fazendo acordos com outros presidentes, criam um grupinho ali. Não, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, Bolsonaro e Trump, isso é uma questão de influência dos dois, um com o outro, isso é uma questão geopolítica e econômica também. Então, tudo isso, toda essa influência, o país que nós temos o maior exemplo com isso é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm influência militar, está tendo algum conflito, os Estados Unidos vão lá e podem interferir através da ONU, mas interferem. Cultural, quem aqui não conhece uma musiquinha, né, dos Estados Unidos? Dificilmente o norte-americano conhece uma música do Tiaguinho, do Péricles, né, que a gente chora vendo a live aí, Marília Mendonça, né, mas você conhece muita música dos norte-americanos, tá? Influência política, o Donald Trump é o homem mais poderoso do mundo, e econômica também. Aí você tem aí China e Estados Unidos batendo de frente nesse quesito. Bom, então a geopolítica é isso. São esses critérios. Política. Está escrito aqui para vocês, não vou estender muito não. A ordem mundial. O que é a ordem mundial? Tá aqui. É quando um ou mais países se destacam nos quesitos geopolíticos. Todos esses quesitos, esses países têm um destaque, como eu falei dos Estados Unidos, a China também tem, né? E lideram o mundo. O termo bipolar, utilizado no capítulo do livro, faz referência à bipolaridade política. Ou seja, são dois polos diferentes. Aqui é A, aqui é B. Cada um pensa de uma forma. Onde os ideais de dois países, aí é o que vamos falar agora, que é Estados Unidos e União Soviética, o RSS, que é a Rússia, que era a União Soviética, tá bom? Então, Estados Unidos e União Soviética, eles se destacaram no mundo, né, num período, e dividiram os ideais políticos do planeta inteiro, e esse período foi conhecido como Guerra Fria. É o que vamos falar agora, tá bom? Então, o ponto 2 aqui é Guerra Fria. O que você vai fazer? Você vai marcar todo esse primeiro parágrafo aqui, tá bom? Esse primeiro parágrafo aqui, ele explica mais ou menos o que é a Guerra Fria, e eu vou estar explicando para vocês agora aqui com palavras, né? Então vamos lá. A Guerra Fria ela foi um conflito ideológico. Quais eram as ideologias? O capitalismo de um lado e o socialismo do outro. Então era Estados Unidos de um lado, tá? E o URSS do outro. URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. União Soviética, tá bom? Era isso. Então vamos lá. A Guerra Fria ela não foi um conflito armado entre Estados Unidos e Rússia, tá? Por isso o nome Guerra Fria, entendeu? O nome Guerra Fria é por isso. Não houve a utilização de arma de fogo, sabe? Não. Foi uma guerra ideológica. Era o ideal capitalista contra o ideal socialista. Mais uma guerra econômica, tá? Mas assim, e os Estados Unidos, explicando isso. Estados Unidos defendia o capitalismo e a União Soviética o socialismo, tá? Então, Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. Bota isso na cabeça de vocês, que isso te ajuda para tudo. Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista, tá bom? E aqui tem um ponto importante para se destacar. É importante salientar que apesar de não entrarem em conflito entre si, Estados Unidos e Rússia, tá? União Soviética,
eles financiaram guerras em diversos países. E essas guerras ocorreram com quem defendia, cada um com a sua influência. Então, como assim? Não teve guerra, mas teve? Estados Unidos e União Soviética não criaram um embate entre si. Mas os outros países que aderiam às suas ideologias, todos esses países entraram em guerra em algum momento. Uma guerra civil. Aconteceu isso no Brasil também. Aconteceu isso em Cuba, por exemplo. Por quê? De um lado tinham os socialistas e do outro lado tinham os capitalistas. E aí cada um queria implantar o seu governo. Né? Cada um queria implantar, falando de América, que nós vamos falar isso aqui daqui a pouco, a sua ditadura. Foi o que aconteceu. Tá? No Brasil, teve vitória do bloco capitalista, que foi financiado pelos Estados Unidos. Eles implementaram a ditadura militar. Aqui no Brasil, contra quem? Contra os socialistas, que queriam implementar o modelo socialista no Brasil. Então, por isso que muitas das vezes as pessoas se confundem. Esse tema é muito abrangente, as pessoas têm um probleminha de entender isso aqui. Aí, não foi ditadura não, foi uma contra-reforma. Poxa vida, né? Foi ditadura. Mas por que fala que é contra-reforma, contra-revolução? Porque estava havendo uma revolução socialista e aí também houve de um outro lado, a capitalista venceu e implementou o governo dela. Se a socialista vencesse, seria uma ditadura de esquerda, uma ditadura de socialista, entendeu? Seria mais ou menos isso. Foi esse o embate. Em Cuba, por exemplo, venceu. Em Cuba, a revolução socialista venceu a capitalista. E Cuba implementou aqui na América, o primeiro país socialista foi Cuba ali, naquele momento, tá? Na guerra entre União Soviética e Estados Unidos. Meu Deus, esse vídeo vai ficar muito longo. Mas, outra coisa também, tiveram guerras entre as Coreias, guerras no Vietnã, guerras na Grécia, guerras na África, todos assim, divididos em blocos capitalistas e blocos socialistas. Todos eles financiados tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética. Não tem bonzinho nessa história. Financiaram as milícias armadas para que elas pudessem guerrilhar e implementar o seu governo. É estranho falar isso porque assim, o capitalismo, a ideia do capitalismo é a democracia e liberdade. Enquanto o socialismo pregava uma visão de um Estado forte, um Estado controlador, uma ditadura. Mas aí o próprio capitalismo, ao invés de defender a liberdade e a democracia, no Chile, no Brasil, nos outros países aqui da América, ele defendeu as ditaduras. Então, peraí, não vai contra o seu pensamento? Vai contra o meu pensamento, mas me favorece. Por quê? Porque tá do meu lado. E se eu quero implementar o capitalismo e eu vou ter uma ditadura capitalista, é tudo capitalismo, tudo meu ideal, eu vou financiar isso aí. Pô, mas vai contra... Mas é o que fizeram, tá bom? Conflitante essa ideia, mas foi isso que aconteceu, tá? O capitalismo da democracia e liberdade financiou ditaduras na América. Isso aconteceu. Assim como o outro lado também financiou as suas ditaduras, e algumas delas duram até hoje, como é o caso da Coreia do Norte, tá bom? Então, a consolidação da Guerra Fria, como isso aconteceu? Por que esses países receberam essa influência assim do nada, quiseram e você é capitalista agora e eu quero, né? Estados Unidos. Não foi à toa, tá bom? Isso começa na Europa. Com o quê? Tem o Plano Marshall e a Comecon. O que aconteceu? Vamos lá, explicando aqui. Foram os planos de ajuda financeira aos países europeus que foram destruídos pela guerra. Eu não sei se eu já falei, mas a Guerra Fria ela acontece assim que a Segunda Guerra termina. Estados Unidos e Rússia estão muito fortes, estão cheios de poder no mundo, né? Porque acaba a guerra, a Europa está devastada, Estados Unidos e União Soviética estão ali, ó, top, os poderosos. Então eles dominam o mundo. Só eles se juntam para acabar com o mal comum, que era no caso o nazismo. Depois que esse mal comum é destruído, cada um tem uma visão diferente. E aí essa ideologia deles começa a conflitar. Então por isso que o mundo divide entre Estados Unidos e Rússia. Tá bom? Então, o Plano Marshall foi realizado pelos Estados Unidos para auxiliar os países, né, de influência capitalista. Então a parte da Europa que recebia influência capitalista, recebia dinheiro dos Estados Unidos, era financiado para poder se reestruturar.
É engraçado, porque os Estados Unidos ajuda a destruir a Europa na guerra. E depois ele vai lá e ajuda a se reconstruir, sabe? Não, eu sou muito seu amigo, vou te ajudar a se reconstruir depois de ter destruído a sua casa. Aí você vai ficar me devendo depois, tá bom? Foi isso que aconteceu. A Alemanha pagou o pato também. E a Comic Con é o contrário. A Comic Con ela ao contrário, entre aspas, né? Porque é do outro lado. Os países que eram próximos ali da União Soviética, do leste europeu, eles recebiam dinheiro, apoio financeiro, para se reconstruírem também, no caso da União Soviética. No mesmo esquema. Se juntou com os Estados Unidos, quebrou tudo e depois vai ajudar. Entendeu? Então, cada um injetava dinheiro de um lado. A partir do momento que você tem esse dinheiro injetado na sua economia de outro, você acaba sendo dependente daquele país. Então, você não vai tomar uma atitude contrária para o camarada que está te ajudando. Entendeu? Você está recebendo ajuda, você vai estar junto com aquela pessoa ali. É mais ou menos isso. Os países estavam recebendo ajuda dos Estados Unidos, estavam pró-Estados Unidos. Os outros recebendo ajuda da União Soviética, estavam pró-União Soviética. Prestem atenção nisso, que isso vai ter importância lá no final da matéria, tá bom? Então, o Plano Marshall era de influência dos Estados Unidos e a Comic Con de influência da União Soviética. Beleza. Com isso se consolidou a Guerra Fria, né? Beleza, beleza, beleza. OTAN e o Pacto de Varsóvia não foram apenas acordos comerciais, como o Plano Marshall e a Comic Con. Tiveram também os acordos militares, tá bom? E é o caso do Pacto de Varsóvia e da OTAN. Aqui tá para vocês marcarem os 2 primeiros parágrafos, tá bom? Tá... O texto é o 3.1, aí são os 2 primeiros parágrafos aqui. Bom, o que acontece? Explicando mais ou menos isso aqui para vocês... Mais ou menos não, né? Explicando legal para vocês. Foram planos de apoio militar aos países que aderiram à ideologia de cada um dos blocos. A OTAN defendia os países capitalistas. E o Pacto de Varsóvia defendia os países do bloco socialista. Então era isso. OTAN do lado capitalista dos Estados Unidos e o Pacto de Varsóvia do lado da União Soviética. O nome Varsóvia já ajuda a entender mais ou menos. Né? Quando você pensar assim, a OTAN e o Pacto de Varsóvia, quem é quem? Aí, pô, qual é o nome mais próximo de um russo? O Varsóvia fica muito na cara. Então, já te ajuda a responder isso aqui. Se você não gravar o que é o quê, pelo menos você já tem isso na tua mente. Tá bom? Bom, e aí a corrida armamentista. Mas, professor, que corrida armamentista se não foi uma guerra de conflitos armados? Bom, então, vamos lá. Estados Unidos e União Soviética disputavam quem tinha o maior poder bélico. Bélico significa arma de fogo. Beleza. Apesar de não haver um conflito armado entre os dois países, eles viviam sob constante ameaça. Eles se ameaçavam. Vou te pegar, hein? É mais ou menos isso. O mundo vinha abalado da Segunda Guerra Mundial, onde foram utilizadas armas nucleares. Então, quando os Estados Unidos jogam aquelas 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, aquilo ali assusta todo mundo. Uma bomba atômica. Fala, o poder destrutivo disso, pessoas inocentes morrendo, gente que não tinha nada a ver ali com a guerra, às vezes nem concordava com o que estava acontecendo e, pulverizado. Então, se eu falar assim, vou tacar uma bomba nuclear aí, já era um conflito, ninguém quer entrar. É todo mundo com medo um do outro, entendeu? Então, aqui, a ameaça de um novo conflito nuclear, que poderia levar à morte de milhões de pessoas e causar danos irreparáveis ao planeta, deixava os ânimos ali, né, à flor da pele. A gente viu isso recentemente, quando teve aquela história do Trump com o Kim Jong-un. Eu tenho um botão na minha mesa que explode a Coreia. Não, mas se eu apertar aqui e soltar uma bomba, eu vou destruir 10 planetas Terra. Você destrói 10 planetas Terra, você morre também. Então, por que você vai apertar esse botão? Né? Mas é a briguinha que acontece até hoje. Reflexo de Guerra Fria. Porém, era importante se manter geopoliticamente influente, tá? Mostrar que possuía armas poderosas com poder destrutivo de massa. Além disso, diversas técnicas militares foram desenvolvidas nesse período. Então eles se ameaçavam, testavam. Se eu tivesse olha, mostrar um vídeo pra vocês, brabíssimo. É que o meu celular tá gravando, então não tem como mostrar ele pra vocês. Do teste das armas. Olha o nome da arma, da bomba, Satan 2. Pra tu ter noção do nome da arma. Né? E caraca, é muito maneiro esse vídeo. E eles testam as armas. É maneiro pra ver, né? Pra saber que aquilo ali causa... sinistro, aquele cogumelo grandão. Show de bola. Mas é tenebroso ao mesmo tempo também. Mas, né, nem tudo foi ruim. Vale ressaltar também
que todo esse conhecimento e investimento militar foi compartilhado com o mundo após a Guerra Fria. O que eu vou falar para vocês aqui, eu não tenho a mínima certeza de se é verdade ou não, tá? É só um exemplo. Vamos supor que aquele radinho, para falar com os outros, né, tenha sido inventado num período de Guerra Fria. Então aquilo era de uso militar, para um se comunicar com o outro. Depois que acabou a guerra, aquilo foi compartilhado com as pessoas. Um GPS, por exemplo, eu acho que já tinha antes, tá? Não tenho essa informação agora, certeza para vocês. Se o cara cria um GPS, é um sistema de posicionamento global, para poder encontrar ali as tropas do inimigo. Durante a guerra, ele segura essa informação. Acabou aquilo ali, ele vai liberar aquilo ali para todo mundo, para poder a gente chegar e ter um Waze, por exemplo. Você chegou ao seu destino, né? Então, tem tudo isso para vocês. E por enquanto, antes de ser compartilhado com o mundo, isso era de poder, de tática militar, tá bom? Corrida espacial. Beleza. Não foi uma corrida no espaço, tá? O que é uma corrida espacial? Assim como a corrida armamentista, esta foi uma disputa promovida por Estados Unidos e União Soviética. Né? Que no final trouxeram grandes avanços para a sociedade também, porque foram compartilhados esses conhecimentos com a gente também. Estes países disputavam a conquista do espaço, não bastava apenas dominar o mundo, eles queriam mostrar que eles conheciam o planeta total e o espaço sideral também. Bom, a Rússia teve um feito interessante, que foi mandar o primeiro satélite para o espaço, o Sputnik, tá bom? Tem duas figuras para vocês verem o Sputnik, é um satélite maneirinho até, e esse foi até mostrado se quiser ver depois, o vídeo da abertura, a abertura de TV da Copa de 2018, tá? Não é a abertura da galera cantando, não. Aí aquele videozinho inicial, aí aparece o Sputnik voando assim pela Rússia, é legal pra caramba. E os Estados Unidos foi responsável pela chegada do homem à Lua. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, né? Então, dois feitos interessantes. Um mandou aí o ser humano... Um mandou o ser humano para a Lua e o outro mandou o primeiro satélite, que é coisa importante pra caramba pra gente. Fim da Guerra Fria. Como isso tudo acabou, tá? Tem um vídeo do Pedro Bial no meu celular maravilhoso. Uma pena não poder compartilhar com vocês. O Bial é demais. Mas, que ele fala... Eu gravo as coisas que o Bial fala. Que era assim, acabou. O primeiro Estado comunista da história, agora é só isso. História. Caraca, aí até arrepia, pelo amor de Deus, muito bom. Quando acaba a União Soviética. Em 92, recente, tá? Nasci 2 anos depois. Ninguém perguntou, mas vamos lá. Fim da Guerra Fria. Para vocês marcarem os 2 primeiros parágrafos aqui, ó. Os 2 primeiros parágrafos aqui você vai marcar. Tá bom? Então, explicando. Voltou tudo lá pra cima, não sei porquê, mas vamos voltar aqui pra baixo. Achei. Bom, as graves crises econômicas dos países do bloco socialistas levaram o bloco a sucumbir. A população estava insatisfeita com altos investimentos em área militar e baixos investimentos para atender ao que a sociedade precisava. Além disso, os casos de corrupção irritavam cada vez mais o povo. Vamos falar um pouco sobre isso aqui. O que aconteceu aqui nesse período, galera? Os investimentos na corrida armamentista foram grandes demais. Só que eram investimentos em poder bélico para uma guerra que não existia. E a população era totalmente dependente do Estado, totalmente dependente do governo, eles não tinham liberdade própria, o Estado era forte, era uma ditadura socialista, tá? Então o Estado era que mandava e controlava tudo. Ninguém controlava nada ao seu bel prazer, não, o Estado mandava em tudo. Aí você pensa na tua casa, teu pai ganha 5 mil reais, ó, teu pai ganha 5 mil reais. Aí ele vai lá e compra uma arma de 4 mil. Sobra 1.000 para sustentar todo mundo e pagar as contas. Ele não vai conseguir. O que também vai fazer com ele? Vai mandar ele embora. Fala, vai comprando arma? Mete teu pé. Eu quero saber de comida. Tem que pagar as contas. E quando seu pai não está pagando a conta, ou sua mamãe não está pagando a conta, está comprando arma, você vai comer arma? Você não vai. Então, isso é um exemplo bem básico para vocês entenderem mais ou menos o que estava acontecendo. Estava tendo muito investimento em área militar e pouco investimento no que a sociedade precisava. Fora isso, num Estado socialista, o ideal é acabar com as classes, a diferença de classes sociais. É todo mundo ter o mesmo direito. Só que a classe política estava rica e o povo aqui pobre. Então estava havendo muita corrupção, a galera lá, a política, estava roubando pra caramba.
E o povo estava abaixo disso. Isso irrita qualquer população. O Brasil passou por isso agora, recentemente. Né? Todo mundo irritado com casos de corrupção. É isso que acontece. O povo irritado, então começou a cobrar reformas. E aí algumas reformas foram promovidas por Mikhail Gorbachev, é o nome do rapaz. Não coloquei esse nome para vocês aqui, porque também esse nome não tem no livro. Mas eu gosto de falar sobre esse senhor, tá bom? Então Mikhail Gorbachev criou duas reformas, Glasnost e Perestroika. Não lembro de cabeça quais são de cada uma, mas o livro também não coloca esse nome para vocês, então também vamos deixar para lá, porque são nomes russos, né? Então, quais foram essas reformas? Uma reforma política e uma econômica. A reforma política foi a seguinte: a população passou a votar em quem queria para presidente. Ponto. Acabou já aí. Por quê? A partir do momento que o socialismo traz um Estado forte, onde o líder era um ditador, e ele que mandava em tudo, se abre o precedente para votação popular, para cada um escolher, já vira democracia. Já é diferente do que estava pregando ali. Então já é uma democracia, já é algo totalmente ao contrário. Você elege o presidente, tá bom? E a outra reforma foi a reforma econômica. As propriedades voltaram a ser de competência privada, individual. Então o governo acaba com as estatais, com as empresas que eram do governo, e as pessoas passam a ter novamente domínio sobre as suas economias. Não tem mais, o governo não escolhe mais os preços, não escolhe mais nada, você começa a produzir de acordo com o que você precisa. Eu não vou revelar a marca, tá? Aí o meu desodorantezinho aqui, eu quero vender ele a R$10. Só o governo manda vender ele a 5. Eu não vou ter lucro com a 5. A partir do momento que o governo fala assim, ó, agora é contigo mesmo, eu vendo ele a R$10, que eu sei que eu vou ter lucro. E com isso eu vou conseguir realmente fazer a economia girar. Fora isso, não vai. Se eu continuar vendendo a 5, não vai. Era mais ou menos isso que acontecia. Tá bom? Então isso foram dois tiros no pé. Tanto que quando o Mikhail Gorbachev vai falar, ele fala assim, acabou, não era para ter acontecido. Ele fala em 12 minutos. A União Soviética começou em 1922, termina em 90, 70 anos depois. O cara em 12 minutos deu um discurso. Para mim, ele fez isso de propósito, tá? Que ninguém fala, né? Mas ele fez de propósito, ele já fez isso para poder, acabar. Não estava dando certo, estava dando crise. E não era isso, o pessoal tava passando fome. Os Estados Unidos era sujo, cara. Os Estados Unidos mandava avião, em vez de tacar bomba nos países que estavam passando fome, jogava comida, jogava doce para as crianças. Aí o pessoal comia, né? Não, vamos adotar os Estados Unidos. Tava passando fome, tava errado? Não tava. Distribuía comida, é por isso que fala hoje, vai passar fome. Socialista passa fome, né? Vai fazer o quê? Né? Tem que ouvir calado. Oh meu Deus, o computador não tá me ajudando hoje. Vamos lá. Para os finalmente da Guerra Fria. Então essas crises econômicas foram o principal aí. Tá, e a queda do muro de Berlim, que dividia ali a cidade, a capital da Alemanha, tá, em dois, foi considerado o fim da Guerra Fria. Porque a Alemanha era o país que tinha as duas... na Europa, tinha as duas vertentes. Então um lado era socialista, outro lado era capitalista. O lado capitalista ganhou 3 Copas do Mundo. Acho que foi por isso que eles venceram. E aí, queda do Muro de Berlim, voltou tudo ao normal, foi declarado o fim da Guerra Fria. Muito interessante isso aqui também. Bom, e aí vamos falar agora aqui um pouco sobre as influências na América Latina, a influência da América Latina e influência da Guerra Fria na América Latina. Então, ditaduras apoiadas por Estados Unidos e pelos soviéticos. Cuba era o principal representante do socialismo nas Américas. Então, a Cuba era financiada pela União Soviética. Até hoje a Rússia tem um contatinho ali, e os Estados Unidos financiou outras ditaduras, como a chilena, como a brasileira, e etc. Bom, Guerra Fria na Ásia e na África. Rapaz, aqui entra num tema, hein? Olha só. Conflitos África. Conflitos internos gerados pela má divisão territorial promovida pelos colonizadores. A África, até a Segunda Guerra Mundial, recente, hein? 40, alguma coisa. Deu uma travada no vídeo de novo aí, mas tudo bem. A África até recentemente aí, 1940, 1950, alguma coisa, ainda tinha país colonizado. A África estava saindo da colonização. Então assim, a África estava saindo, tô livre agora. Quando ela chega no mundo peladinha, o mundo está em Guerra Fria, um conflito ideológico. O que a África faz nesse período? Primeiro que já tinha um conflito. O primeiro conflito era o seguinte, vamos lá.
aqui é a tribo Zuzu. E aqui é a tribo Bubá. Zuzu e Bubá brigavam direto. Chega o colonizador, o homem branco, e transforma tudo isso num país só. O nome do país é Mamamíbia. Então, a Mamamíbia tem a tribo Zuzu e a tribo Bubá. Como é que esse país vai funcionar? Se Zuzu e Bubá, entram em conflito, mas a Mamíbia foi aqui é meu país que eu colonizei, com esse povo que briga. Aí agora, continua o país e eu não estou mais aqui, saí de cena. Como é que essa galera vai se resolver, se eles nunca se falaram? Então esses conflitos étnicos existiam na África. E o povo europeu, andou para isso. Juntou todo mundo na mesma terra, fez o país, e aí deu no que deu. Então já tinha conflito civil ali. Aí você pega, coloca ali, né, o salzinho. Além de ter esse conflito, tu joga capitalismo e socialismo pra galera, que briga até hoje por causa disso. Até hoje o nego briga por isso, né? E vai brigar ainda por muito tempo. Então essa galera, saindo de colonização, com conflito interno, mais o ideal socialista e capitalista dividindo o mundo, cara, pior cenário possível para a África começar a se descolonizar. Então aqui, passava por movimentos de independência, né? Alguns países se aproximaram do bloco capitalista, outros do bloco socialista, e esses conflitos duraram bastante tempo, prejudicou bastante a África. A gente sabe disso, não precisa nem tocar muito nisso, todo mundo já sabe como é que é a África, mas esses são os fatores históricos para a África passar por isso também. Porque assim, olha só, se eu penso uma coisa e você pensa a mesma coisa que eu, a gente desenvolve essa ideia. Putz, não deu certo, fizemos besteira. Agora, se eu penso uma coisa e você pensa outra, por mais que a minha esteja errada e a tua esteja certa, e a gente fique brigando, nenhuma das duas vão se desenvolver. Então não tem oportunidade de chegar até aqui e ver que fiz besteira para você vir aqui e fazer a coisa certa. Não dá. Eles não se entendem. Nenhuma das duas ideias vão desenvolver, isso prejudica bastante. Então é importante pensar igual, tá bom? Ásia. Vamos para a Ásia, que já estamos chegando a 30 minutos de vídeo. Bom, o que aconteceu na Ásia? A ascensão de Mao Tse-tung ao poder chinês. Ele foi o primeiro líder do regime socialista que rege a China até os dias atuais. Mao Tse-tung não é mais vivo, tá? O texto pode parecer um pouco estranho aqui, mas ele foi o primeiro. Hoje já é o Xi Jinping, tá? Mas esse regime socialista dura até hoje. É o PCC, não é dos bandidos, não. É Partido Comunista Chinês, tá bom? E eles dominam a China até hoje. Houve também a divisão das Coreias. Coreia do Norte socialista, do Kim Jong-un, né? E a Coreia do Sul capitalista, lá do Gangnam. Beleza? E a derrota dos Estados Unidos no Vietnã, tá? O Vietnã do Norte tomou Saigon, que era a capital do Vietnã do Sul, tá? E unificou o país em um só. Então os Estados Unidos perdem uma guerrinha, né? Não teve guerra? Teve as guerrinhas ali. Aquela guerrinha dos Estados Unidos perdeu para o Vietnã e o Vietnã se tornou um país socialista, tá? Então foram assim que ocorreram os casos, as influências da Guerra Fria que duram até hoje, tá? No nosso planeta Terra. O que você vai fazer aí? Fazer os exercícios da página 128, 129. Lembrando que os conceituais devem ser feitos no caderno e os contextualizados no livro vão 2 páginas para vocês, tá? Para vocês colarem, para vocês imprimirem, depende da impressora de vocês. Depois, se acabar a tinta, vai ter que copiar, tá? Não vai ter onde encher, não. Mas é isso aí que tem para... É o que temos para hoje. Uma aula longa, interessante, eu acho, eu me amarro, tanto que eu falei bastante. Qualquer dúvida, chama no zap. Fique com Deus.